Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação. Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Breve Jesus Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua querida família. Por falar em família, chegou o dia, chegou a hora. Estamos iniciando hoje, aqui no programa Voz da Profecia, a série Coisas de Família. Vamos, ao longo das próximas semanas aí, por volta de uns 3 meses, nós vamos refletir em temas relacionados à família. E esse é um assunto que mexe com todo mundo, não é? Em uns desperta boas lembranças, alegrias, realizações. Em outros, infelizmente, tristezas, saudade, frustrações. Mas esse é um assunto que mexe com todos nós e nós precisamos refletir a respeito desse tema, até porque você sabe, a família tem sido tremendamente bombardeada, atacada, e esse projeto de Deus precisa ser bem compreendido e vivido para que todos nós sejamos abençoados. E por falar em bênção, eu tenho aqui para lhe mostrar esta revista, Entre Família, já que esse é o nosso tema a partir de hoje. Se você ainda não tem esse material precioso, preparado aqui na Novo Tempo para ser uma bênção para você e para a sua família, para o seu esposo, sua esposa, para os seus filhos, seus pais, enfim. Esse material foi preparado com carinho para você e para a sua família. Se você desejar, é só solicitá-lo que a gente lhe manda gratuitamente. É um guia de estudos da Bíblia que nos orienta, que nos mostra o que Deus diz a respeito desse assunto tão sublime relativo à família. Telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. É só você ligar para a gente em dia útil, ok? Outra possibilidade é você solicitar a revista através do WhatsApp. O número você está vendo aí na sua tela. Salve esse número e manda mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Entre Família. E esse material lindo vai chegar gratuitamente às suas mãos. E agora tem música. O Quarteto Arautos do Rei está pronto para cantar e para louvar o nome do Senhor. Preste atenção na mensagem dessa canção que será apresentada agora. Ouça aí com você, Arautos do Rei. Podemos ver sinais do fim na terra e no mar. Doenças, fome, guerra e dor, angústia entre as nações. Mas em meio a tanta aflição, começo a me alegrar, pois eu sei que se aproxima nossa redenção. Eu vou para o céu e já não demora, minha espera logo vai ter
céu, logo veremos numa nuvem Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder, virá buscar quem for fiel. Eu vou para o céu e já não demora, minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre, nada poderá me abalar, nada. Logo Cristo virá, eu vou para o céu, pois Cristo virá. Minha espera vai terminar. Logo Cristo virá, eu vou para o céu. Eu vou para o céu, você também vai, nós vamos juntos, pela graça do Senhor, claro, pela graça do Senhor. Não que nós mereçamos, mas porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e todo aquele que com sinceridade o busca e permanece nele, a despeito de ser imerecedor, alcançará a vida eterna, pela graça e pelo poder do nosso bendito Deus. Você já pediu a revista Entre Família? Olha um detalhe, se você já tem esse material, você pode solicitar outro. Olha aí o site, novotempo.com/escola bíblica. Entre nesse site, escolha alguma outra revista, algum outro curso bíblico que você desejar. Se você já tem a revista Entre Família. Se não tem, peça, porque esse material com certeza vai abençoar você e os seus queridos. E logo depois do intervalo, vou apresentar com muita alegria o primeiro tema da série Coisas de Família. Fica aí. Uma família, para ser unida e feliz, precisa viver momentos em comum. Assim a gente cria recordações agradáveis. Não adianta você procurar instruí-los com palavras, se por meio da sua vida você não consegue inspirá-los. Uma família, para ser unida, para ser feliz, precisa se unir, precisa estar junto. Nós precisamos pedir a Deus, primeiramente, que Ele converta o nosso coração, para que nós sejamos líderes, sacerdotes, pastores da nossa casa, segundo o coração de Deus. Porque, como já disse, nossos filhos ouvem nossas palavras, porém, é o nosso exemplo que os inspira, que os convence. A maturidade não se conquista apenas pelo tempo ou pela idade, mas acima de tudo pela aprendizagem, onde mais nós somos exigidos e mais nós somos valorizados. No convívio em casa é onde mais nós somos cobrados. É na convivência em família onde mais nós somos criticados. É vivendo e aprendendo. A família é o alicerce da nação e Deus, nosso bendito Deus, é o alicerce da família. A sua casa é um lar, doce lar. Alguém disse que a casa é feita de tijolos e o lar é feito de amor. Deus nos colocou como sacerdotes do nosso lar. O sacerdote, veja, é o representante de Deus perante o povo. Deus tem bênção para aqueles que o buscam com sinceridade. Somos um, em Cristo somos todos um. Somos um, em Cristo somos um. É preciso vencer as barreiras.
Já voltei e este é o programa A Voz da Profecia. Sempre um prazer, sempre uma alegria desfrutar da honra da sua companhia. Muito obrigado a você que está sempre aqui com a gente todas as semanas, ou você que, quem sabe, está assistindo a Novo Tempo e o programa A Voz da Profecia hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vindo também e tomara que você tenha vindo para ficar. Será uma alegria compartilhar com você sempre aqui nesse programa a palavra do Senhor. E antes de citar o texto bíblico, eu gostaria de orar com você. Pode ser? Vamos pensar em Deus juntos? Pai querido, estamos aqui, Senhor, e rogamos a unção do Espírito Santo sobre todos nós. Tanto eu que tenho a alegria de apresentar Tua palavra, como aqueles que estão prontos para ouvi-la. Unge-nos, Senhor, com o Teu Espírito, para que nós compreendamos a Tua mensagem e que esta seja bênção para nós e para a nossa casa, para os nossos queridos. É a nossa prece, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estou com minha Bíblia aberta aqui no Salmo 91 e quero ler o verso 9. Está escrito assim: Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Simples assim, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Deus é a base firme e inabalável para nós construirmos uma família forte, saudável e próspera. Você quer ter uma família feliz? Quem não quer? Claro que você quer. Então, ouça isso. Faça do Altíssimo a sua morada. Faça de Deus o centro da sua vida e da sua família. E faça da palavra de Deus a base dos seus princípios e das suas práticas. Rui Barbosa, famoso Rui Barbosa, ele dizia: a família é a célula máter da sociedade. Família é a célula máter da sociedade. Célula máter quer dizer célula mãe, fundamento, base, alicerce. Famílias fortes e bem estruturadas produzirão uma nação próspera, porque é do lar que saem os construtores ou destruidores da sociedade. Esse fundamento da sociedade tem vivido em crise, até mesmo porque, como mencionei há pouco, tem sido tão atacado, por todos os lados e de todas as maneiras. Essa crise na família, inevitavelmente, ela se reflete na escola, na igreja, na sociedade, no país, na nação. Quando a família vai mal, tudo fracassa. Observe que esse conceito de que a família é a base da sociedade extrapola a própria Bíblia, a religião. A ciência comprova a importância de uma base familiar saudável e segura para um correto e pleno desenvolvimento humano. Grande parte dos problemas da nossa sociedade é decorrente de famílias e lares desestruturados. Pais que não cuidam e não educam os filhos. Filhos que não honram, não respeitam seus pais. Casais que vivem um relacionamento infeliz e muitas vezes relacionamento que se desfaz, que acaba em divórcio. Oh, meu amigo, minha amiga, mais do que em qualquer outro tempo, essa instituição divina precisa ser defendida, blindada, fortalecida. Eu creio que a melhor forma de fazermos isso é buscando em Deus, por meio da sua palavra, orientações seguras e firmes, para que cada membro da família conheça e desempenhe corretamente a sua parte. A família é o alicerce da nação e Deus, nosso bendito Deus, é o alicerce da família. Como é que está a sua aí? Tudo certinho? Todo mundo se entendendo, vivendo em harmonia, compreensão, todos se ajudam mutuamente? Sua casa é só uma construção de paredes, de blocos, madeira, ferro, ou é uma construção de afeto, de acolhimento, de pertencimento?
A sua casa é um lar, doce lar. Alguém disse que a casa é feita de tijolos e o lar é feito de amor. Pertencer a um lar não significa apenas morar junto de outras pessoas. Significa ser parte de uma família equilibrada e saudável, seja ela de sangue ou não. Uma família que ama e acolhe, que ensina e desenvolve, que proporciona refúgio, uma família que é morada. Eu sei que esse tema traz alegrias para alguns e tristezas para outros. Para alguns, a família é sinônimo de harmonia, de aconchego, de apoio, valorização, aprendizagem, sinônimo de crescimento, de afeto. Esse assunto, por vezes, para muitas pessoas provoca doces recordações e muita saudade. No entanto, nós temos que admitir a realidade de que para outros, e muitos outros, e talvez seja essa a realidade sua, você que está me assistindo agora, infelizmente esse tema talvez para você esteja associado a decepções, a mágoas, a abandono, infelicidade, pela realidade de brigas, de disputas, de negligência, de desprezo. Veja, quando a família vive em harmonia, é como desfrutar um pedacinho do céu na terra e torna-se o lugar onde nós mais queremos estar e as pessoas com as quais mais nós queremos conviver. Se essa é hoje a sua experiência, então glorifique a Deus e procure preservar essa bendita realidade. Porém, conviver com uma família em constante discórdia, ambiente de desrespeito, desequilíbrio, eu poderia dizer que é como uma antecipação do inferno na terra. Se você tem passado por isso, em nome de Jesus eu lhe peço, não se desanime e também não se acomode. Essa situação pode mudar e a mudança, um detalhe, a mudança deve começar por você. Pensar em família muitas vezes também assusta alguns, porque parece exigir muito e oferecer pouco. Esse é um tema que vai na contramão do nosso desejo de levar vantagem em tudo. Mas, na verdade, a família se constitui na melhor escola, ainda que seja uma escola exigente, difícil. Na convivência em família, a gente aprende a viver. Veja, a maturidade não se conquista apenas pelo tempo ou pela idade, mas, acima de tudo, pela aprendizagem. É vivendo e aprendendo. No convívio em casa é onde mais nós somos cobrados. Já pensou nisso? Mas também é o lugar onde mais nós somos amados. É na convivência em família onde mais nós somos criticados. No entanto, mais também somos compreendidos. Onde mais nós somos exigidos e mais nós somos valorizados. Então nós não podemos desistir da nossa família. Não podemos desistir do convívio familiar, ainda que ele seja muitas vezes desafiador para você e para mim, para nós todos. Vamos à Bíblia? Eu comecei com Salmos e vou continuar, mas agora no Salmo 127. Se você tem aí a sua Bíblia, Salmo 127, os 5 versos. O Salmo é pequeno, está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O salmista começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja,
Eu penso que a mensagem desse primeiro verso é que nossos planos e empreendimentos de edificar, de construir e também de guardar, de proteger, eles serão sem valor, a menos que sejam abençoados por Deus. É o Senhor quem edifica a nossa casa, a nossa família, se evidentemente nós o buscarmos. E no verso 2 que eu li, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Por favor, não pense que aqui há uma apologia, uma defesa à preguiça, mas o que há aqui é uma advertência àqueles que vivem ansiosos, somente preocupados com coisas materiais e não desfrutam um sono reparador, como aqueles, é claro, que confiam no Senhor. Verso 3, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os filhos, diz o salmista, são herança do Senhor. Nossos filhos são presentes de Deus. E qual é a melhor herança? Qual seria o melhor presente que os pais deixam para os seus filhos? Eu não tenho dúvida de que nossa melhor herança deixada aos nossos filhos é o nosso próprio exemplo. Esse é o legado mais precioso, porque os bens materiais, eles logo acabam, se dissipam. Contudo, a lembrança inspiradora de uma vida digna jamais se esquece. Você e eu, nós precisamos entender que nossos filhos aprendem muito mais pelo que eles veem do que pelo que eles ouvem. Aprendem mais pelo nosso exemplo do que por nossas palavras. O que você faz é mais importante do que o que você diz. Claro que é importante dizer sim, ensinar, porém a gente precisa viver o que a gente ensina. Agora aqui nos versos 4 e 5 está escrito assim, os dois últimos versos do Salmo 127. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Veja, o salmista diz que filho é flecha na sua mão. Você que é pai, você é o guerreiro. Você, mãe, você é a guerreira. A sua missão é fazer a flecha atingir, acertar o alvo. Sua missão terá êxito somente se a flecha acertar o alvo. E você me dirá, pastor, qual é o alvo? Deus é o alvo. Nós precisamos levar nossos filhos de volta para Deus. De onde todos nós fugimos, de onde saímos, mas para Ele nós precisamos voltar. Esse é o maior desafio da paternidade, da maternidade, levar nossos filhos de volta para Deus, mas evidentemente que nós precisamos ir primeiro, não é? Porque, como já disse, nossos filhos ouvem nossas palavras, porém é o nosso exemplo que os inspira, que os convence. Refletindo aqui nesse Salmo 127, outro dia eu estava pensando em algumas histórias bíblicas. Algumas histórias bíblicas assim vêm à minha mente, tanto de famílias que tiveram êxito, viveram essa experiência linda do Salmo 127, como de outras famílias que fracassaram. Exemplo de uma família que teve êxito. Certamente você conhece a história de Noé, da sua esposa, dos seus filhos e noras. Aqueles que sobreviveram ao dilúvio que inundou toda a terra. Aqui no livro do Gênesis, no capítulo 6, bem no começo ainda do livro, nos versos 9 e 11, está escrito assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Está escrito, Noé andava com Deus. Agora no verso seguinte, verso 22, está escrito assim: foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim
ele fez. Ou seja, Noé procurou ser fiel a Deus e cumprir a vontade do Senhor. Eu posso ler também aqui o verso 11, quando diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Enquanto Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos estavam corrompidos, destruídos, vencidos, dominados pelo pecado. No entanto, Noé decidiu viver juntamente com sua família em completa obediência a Deus. Ele edificou a sua casa em Deus. Noé decidiu priorizar a vontade do Senhor, ele acreditou na palavra de Deus e obedeceu. Ele teve a sabedoria de direcionar suas flechas, seus filhos para o alvo, para Deus. E você conhece a história? Todos se salvaram. Mas eu agora estou pensando numa outra família. Essa não teve um final feliz. Talvez você também já tenha ouvido falar a respeito de Ló, sobrinho de Abraão. Ló era um homem bom, com boas intenções, com algumas práticas de adoradores do verdadeiro Deus. Contudo, tinha algumas fraquezas que custaram a perda de sua família. Ló se importava muito com seus interesses materiais, com a aquisição de posses e riquezas. Por isso, ele decidiu viver na cidade de Sodoma, um lugar que lhe proporcionaria oportunidades. Mas Ló sabia que essa era uma região de gente perigosa, ímpia, depravada. Além disso, é fácil notar, assim, em sua história, que Ló não conseguiu exercer a sua função de sacerdote do seu lar, como um marido e pai firme quanto aos princípios religiosos. Ló vacilou até mesmo diante da ordem divina para que tirasse sua família da cidade condenada. Aqui em Gênesis, também Gênesis, no capítulo 19, no verso 16, ouça o que está escrito. Gênesis capítulo 19, verso 16, como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Estes homens aqui, em realidade, foram anjos de Deus enviados pelo Senhor para avisar a Ló e sua família de que aquela cidade seria destruída com fogo por conta da impiedade. Porém, a despeito de terem recebido o aviso, Ló e seus familiares se demoravam, ao ponto dos anjos terem que pegá-los pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Apesar da graça divina, trágica é a história dessa família, porque seu líder foi um homem de personalidade fraca e vacilante, movido por interesses temporais. A esposa, a mulher de Ló, era uma mulher gananciosa, materialista e vaidosa. As filhas, o triste resultado de uma educação indevida, produzindo os frutos do pecado. Além de outras lições, eu penso que com Ló e a sua família, nós aprendemos que quando o trabalho progride, quando os bens materiais se multiplicam, mas a família se desintegra e perde o seu alvo maior, até as mais valiosas conquistas perdem o seu brilho e seu significado. Oh, por favor, acredite nisso. E mais do que acreditar, você precisa viver isso. E eu também, é claro. Porque eu estou falando para você, mas ao mesmo tempo estou falando para mim, porque os desafios que você enfrenta, eu também enfrento. A ordem correta é primeiro Deus, sempre, acima de tudo e de todos. Primeiro Deus, insisto, sempre, acima de tudo e de todos. Depois, a família. E então, o trabalho. Deus, família
trabalho, nessa ordem. Assim o relacionamento familiar será positivo e o trabalho satisfatório e bem-sucedido. Homem e mulher felizes em casa são trabalhadores animados e produtivos. Uma família, para ser unida e feliz, precisa viver momentos em comum. Assim a gente cria recordações agradáveis. Uma família, para ser unida, para ser feliz, precisa se unir, precisa estar junto, compartilhando refeições, passeios, viagens, trabalhos, estudos, lazer, adoração, cultos, igreja. A família que não compartilha momentos agradáveis juntos não terá coisas boas de que se lembrar depois. E aí, como vai a vida em família? A ordem de prioridades está correta? Cada membro da sua família tem tido o seu encontro pessoal e diário com Deus? Você compreende e sabe do que eu estou falando? Eu estou dizendo que cada membro da família, pai, mãe, filhos, todos, independentemente da idade, devem ser ensinados a todos os dias ter o seu momento pessoal com Deus, seu momento pessoal, individual de culto, de adoração a Deus. Nem que seja por poucos minutos, mas cada membro da família precisa ter esse momento diário com Deus. E além disso, a família reunida deve realizar pelo menos uma vez por dia o culto familiar. E você está me assistindo e de repente pensa assim, mas pastor, só um pouquinho, o culto não é para fazer na igreja? Não é lá que a gente cultua a Deus? Não. Primeiro nós devemos cultuar a Deus em nossa casa. Primeiro, a família de casa, que é também a família de Deus, se reúne para adorá-lo em casa. E depois todas as famílias vão à casa do Senhor, à igreja, ao templo, e adoram juntas ao Criador. Mas todos os dias você e eu devemos, em nossa casa, realizar o nosso culto familiar. Oh, acredite, família que ora, que adora unida, o inimigo não derruba. Uma casa construída sobre a rocha que é Jesus Cristo não cai, porque o alicerce assegura. Entretanto, nesse conhecido texto de Mateus capítulo 7, quando Jesus fala de uma casa construída sobre a rocha, uma referência àqueles que ouvem sua palavra e a praticam, depois de fazer a afirmação de que os que constroem sua casa sobre a rocha, essa casa permanece firme e inabalável, Cristo na sequência faz uma advertência, uma referência àqueles que constroem a sua casa sobre areia, são aqueles que ouvem sua palavra, porém não a praticam. Jesus diz que essas pessoas são imprudentes. Os que ouvem a palavra e não praticam, eles estão construindo sobre areia e a casa, disse Cristo, cairá, sendo grande a sua ruína. Jesus disse isso quando fazia o famoso Sermão do Monte. Eu não tenho dúvida de que é a principal razão porque muitas famílias fracassam. Vivem juntos, porém infelizes, ou até se separam de vez. É a falta de Deus. É a falta da prática do Evangelho, na experiência individual e na experiência coletiva. Oh, meu amigo, agora quero falar diretamente com você. Você que é esposo, você que é pai, você que é o líder espiritual da sua casa. E você me dirá, não, calma, pastor, eu não sou pastor, eu não sou padre, não sou bispo, não sou apóstolo, eu não sou um líder religioso. Sim, você pode não ser um líder religioso lá da sua comunidade religiosa, lá da sua igreja, mas você é o líder espiritual da sua casa. É assim que o Senhor estabeleceu. O homem, o marido, o esposo,
é o líder espiritual da sua família, é o primeiro líder espiritual da sua família. Não é o pastor lá da sua igreja, não é o padre da sua paróquia. O primeiro líder espiritual da sua casa é você que é marido, é você que é pai. E você e eu, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Deus nos colocou como sacerdotes do nosso lar. O sacerdote, veja, é o representante de Deus perante o povo. Uau, que responsabilidade! Mas é assim, de acordo com a palavra de Deus, é assim. Talvez você não tivesse ouvido isso antes, não tenha compreensão dessa realidade, mas hoje Deus está lhe mostrando isso por meio da sua palavra. Você é o representante de Deus perante o povo, perante a sua família. Seu desafio é ser um líder que guia a família para Deus, em meio a um mundo que vive em oposição a Deus e à família. Ló perdeu a sua família e nós não podemos perder a nossa, de jeito nenhum. Pela graça de Deus, nós salvaremos a nossa família. Quando Cristo se manifestar em glória para buscar os seus filhinhos, você e eu estaremos na presença do Senhor e diremos: Senhor, aqui estamos nós, com a nossa família, com a família que o Senhor nos deu. Mas para que isso aconteça, precisamos priorizar o reino de Deus em nossa casa e, primeiramente, em nossa própria vida, em nossa experiência individual. Porque não basta você ter a função de sacerdote do seu lar. Você precisa, de fato, ser o pastor da sua casa, o pastor da sua esposa, dos seus filhos, das suas filhas. E ouça isso, a autoridade do pastor não é pela sua função, pelo seu título ou posição, mas é por sua vida. Sim. Ainda mais dentro de casa, não é? Ainda mais o pastor da família. A sua esposa e seus filhos lhe conhecem muito bem. Não adianta você dizer uma coisa bonita se eles veem você praticando algo feio. Não adianta você procurar instruí-los com palavras, se por meio da sua vida você não consegue inspirá-los. Então nós precisamos pedir a Deus primeiramente, é que Ele converta o nosso coração, para que nós sejamos líderes, sacerdotes, pastores da nossa casa, segundo o coração de Deus, com um coração convertido ao Senhor, para que assim nós sejamos de fato bênção para a esposa, para os filhos, para toda a nossa família. Eu quero convidar você a assistir toda essa série dedicada à família. E claro, quando eu digo você aqui, agora eu não estou falando mais apenas ao marido e ao esposo. Estou falando a você, esposa, você, mãe. Estou falando a você que é filho. Seja você já um filho adulto e até casado, ou mesmo seja você um filho jovem, adolescente, ou talvez um juvenil. Eu pretendo nessa série, se o Senhor me permitir, falar sobre temas como namoro. Por isso que eu digo que envolve jovens também. Vamos falar sobre namoro. Namoro de acordo com a orientação divina. Fique ligado. Tem muita coisa por aí que está totalmente contrário ao plano de Deus para a nossa vida e por isso vivemos num mundo de tantas pessoas infelizes. Vamos pensar no tema do noivado. Vamos pensar nos desafios do casamento. E quantos desafios existem, não é? Você que é casado sabe muito bem do que estou falando. Nós vamos pensar nessa série sobre o papel do homem e o papel da mulher. Nós vamos pensar sobre o que é ser um esposo, segundo a orientação de Deus, o que é ser uma esposa, de acordo com aquilo que Deus quer. Nós vamos falar também sobre relacionamento com os filhos e com os pais. Eu tenho orado e estudado pedindo a orientação do Senhor. Então convido você e a sua família para nós estarmos juntos. Deus tem bênção para aqueles que o buscam com sinceridade. No Senhor é que está a nossa vitória. Vitória completa, vitória certa. Glorificado seja o nome do Senhor. E olha, eu apresentei a revista e vou voltar a mostrá-la para você, porque
a intenção é ajudar você, de fato, em seu relacionamento familiar. Você já tem essa revista Entre Família, esse presente da Novo Tempo preparado para você, para ajudar você e sua casa. Ei, se você ainda não tem, solicite que nós vamos lhe mandar. Vai chegar diretamente às suas mãos e não lhe custa absolutamente nada. Muitas coisas que eu vou dizer nessa série saem também dessa revista. E quer ver uma outra preciosa que também está aqui? Posso mostrar para você esta revista, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Talvez você já tenha a revista Entre Família, mas não tenha ainda a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Ou de repente você não tem nenhuma das duas e quer ter as duas, solicite uma primeiro. Aí cerca de um mês depois você pode solicitar a outra e a Novo Tempo vai mandar as duas revistas diretamente para a sua casa para ajudar você no seu convívio familiar, ajudar você a crescer na sua experiência com Deus e no convívio da sua família querida. O que nós queremos aqui na Novo Tempo é ver famílias bem estruturadas, bem realizadas, famílias felizes, que vivam na presença do Senhor em harmonia e cresçam em todos os sentidos. Eu quero terminar esse momento lendo para você o texto que está aqui no Salmo 115. Salmo 115, versos 14 e 15. Na minha Bíblia está escrito assim: o Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. E aí, gostou? Eu repito, o Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Deus abençoe você que é pai, que é esposo, você que é mãe, você que é esposa. O Senhor abençoe mais e mais vocês e os seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Deus tem bênção para você e para sua casa. Deus quer abençoar você e sua família, porque o Senhor sabe que uma família feliz, uma família unida, uma família que vive em harmonia, onde as pessoas se compreendem, se aceitam, resolvem seus conflitos com sabedoria, e por isso todos prosperam. Essa é uma família feliz. Essa é uma família que reflete Deus para os seus semelhantes. Essa é uma casa iluminada. Você já reparou que tem casas assim? A gente entra na casa, no convívio com aquela família, e a gente percebe que aquela casa de fato é um lar. Há um ambiente de paz, de harmonia, parece que tem luz naquela casa, uma luz especial. Por outro lado, às vezes nós entramos em algumas casas e dá uma tristeza no coração, não é? Porque facilmente a gente percebe que há escuridão. As pessoas ali vivem um relacionamento infeliz, de desrespeito, de incompreensão. Por isso há uma nuvem de tristeza dentro de certas casas, por conta do convívio familiar ruim. Deus tenha misericórdia da minha casa, da minha família e da sua também. Que o Senhor abençoe você mais e mais, você e seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar. E essa é uma canção que nos chama para a unidade, para vivermos juntos e felizes na presença do Senhor. Ouça agora, Arautos do Rei, Somos Um. Há poder em corações que se unem, em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Neste tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste e solitários.
Vamos, pois, semear a bondade e o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Não somos iguais, mas Cristo nos faz filhos do mesmo Pai. Então em família somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Eu não tenho dúvida de que há uma grande verdade contida nessa linda canção. Em Cristo nós somos um. Porque é assim, quando cada membro da família procura se aproximar de Cristo, mais próximos nós ficamos uns dos outros. Isso é maravilhoso. O convívio com Cristo nos aproxima dos nossos semelhantes, começando em nosso relacionamento familiar. Nas famílias onde cada membro da família está conectado a Cristo, há unidade e não divisão, há respeito e não desrespeito, desprezo ou incompreensão. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Jesus faz toda a diferença. Eu estou pensando aqui num texto bíblico que você conhece, um episódio vivido por Jesus Cristo, aqui no Evangelho de João, capítulo 2, inclusive o primeiro milagre realizado por Cristo quando iniciou o seu ministério pastoral. João, capítulo 2, versos 1 e 2, eu vou ler esses dois versos, está escrito assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E aí você sabe o que aconteceu, não sabe? Lá no casamento, na celebração, na festa, está escrito que quando os convidados estavam sendo servidos, faltou o vinho. E aí, na cultura judaica daqueles dias, faltar o vinho durante as comemorações do casamento era algo assim considerado absurdo. Isso seria um vexame para a família dos noivos que estavam oferecendo o alimento, a bebida, fazendo a festa. Tadinhos dos noivos. Faltou o vinho. Não havia vinho suficiente para todas as pessoas. Isso, como eu disse, era uma situação vexatória para a família, para os anfitriões. Mas Jesus estava lá. Oh, que sorte daquele casal! Foi sorte? Não, sabedoria. Jesus estava lá na festa de casamento, e olha aqui um detalhe, ele não estava lá de penetra, Jesus estava lá porque ele foi convidado. Sabedoria daquele casal,
que chamou Jesus para participar da celebração do seu casamento. E aí você conhece a história. Nosso Senhor, pelo seu poder, transformou água em vinho. Está escrito que o vinho servido depois do milagre feito era ainda de qualidade superior ao vinho anterior. Porque nosso Senhor transforma as águas comuns da terra em vinho do céu, quando nós o convidamos para o nosso lar, para a nossa família. Eu já vi muitas famílias se desfazerem, ou à beira de se desfazerem, quando decidem colocar Jesus em primeiro lugar e o convidam para estar com eles. O Senhor restaura os relacionamentos, o Senhor restaura essas famílias, bendito seja o nome do Senhor. Lembre-se disso, Jesus é capaz de transformar as águas comuns da terra em vinho do céu, quando nós o convidamos para o nosso lar, para a nossa família. Posso orar com você? Pense em Deus agora comigo. Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor. E eu quero te pedir mais uma vez, permanece comigo e com todos que estão orando, Senhor, agora, para que nós não desistamos da nossa família, pelo contrário, que cada dia mais busquemos fazer o melhor pelos nossos, pela nossa família. Queremos edificar nossa casa sobre a rocha, Senhor, sobre Jesus Cristo, e por isso nós clamamos por Tua presença em nossa vida e em nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênçãos de Deus sobre você e sobre sua família. E assim, começamos hoje, pela graça do Senhor, aí durante as próximas semanas, cerca de 3 meses, nós estaremos juntos com esse tema geral, Coisas de Família. Deus lhe abençoe e a gente se vê no próximo programa. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, tchau.